Olá, eu sou Verusca Goiking e esse é o programa Tesouro Direto com ganhos turbinados. E como vocês viram, o Banco Central diminuiu aí a Selic pela 10ª vez consecutiva na noite de ontem para 7%, a menor taxa da história. E o que isso tem a ver com seus investimentos no Tesouro Direto? O que isso muda para o ano que vem com essa expectativa aí do mercado financeiro de que a taxa se mantenha em 7% ou até um pouquinho menos ao longo de todo 2018? Para explicar a influência dessa mudança aí de patamar na taxa de juros brasileira, eu conto com a ajuda do Alan Gani, professor do Infomoney, da FIA e da Sanpou. Por enquanto só. Por enquanto só, disponível para convites para dar mais aulas. Com certeza. Tudo bom, Gani? Tudo bom, Verusca? Tudo ótimo. Então, queria conversar com você e iniciar essa conversa falando sobre expectativas para o Tesouro Direto. 7% já estava na expectativa de todo mundo, sem novidades. Essa é uma pergunta importante, porque as pessoas acreditam que assim, caiu a Selic, então a taxa de ontem para hoje diminuiu também dos títulos, por exemplo, pré-fixado. Uhum. E, na verdade, essa expectativa já estava embutida na taxa de juros dos títulos pré-fixados. Então, essa queda não afetou em nada as taxas dos títulos públicos, porque ela já era esperada. O mercado ele precifica essa taxa, que é uma expectativa futura da taxa Selic, mais um prêmio pelo risco. Então, é o que eu sempre digo, não adianta você fazer uma aposta que a taxa de juros vai cair, você fala, eu vou comprar um pré-fixado um dia antes, que tem muita gente que pensa assim, Verusca, uma semana amanhã tem antes. Decisão do Copom, vou comprar. Tá todo mundo falando que vai cair, né? Então eu vou comprar, porque daí se caiu, eu comprei numa taxa maior, travei meu ganho numa taxa maior, e agora a taxa está mais baixa, me dei bem. E na verdade, nada disso vai acontecer, porque essa queda já estava precificada. Então, não caiu a taxa dos títulos pré-fixados. Né? Então, quem vai comprar essa semana já teve essa decisão de ontem, 7%. O Boletim Focus dessa semana diz que vai ficar em 7% até o fim de 2018. O Boletim Focus é uma pesquisa que o Banco Central faz com instituições financeiras, com economistas. São mais de 100 e eles apontam isso, na média eles apontam isso, só que hoje, depois do comunicado, já tem alguns bancos, alguns economistas importantes falando que pode descer até 6,5%. O que a pessoa que vai comprar o Tesouro Direto, em que horizonte de tempo ela tem que olhar? Você diz que não adianta, eu vou comprar hoje porque vai cair amanhã. Eu tenho que pensar na taxa de juros para quando? Para pensar na minha estratégia? Primeiro, vamos lá, né, os títulos que eles estão disponíveis hoje no Tesouro Direto. Então, o título mais curto, estou falando de pré-fixado ou aquele pós-fixado que tem uma componente pré-fixada, que são as NTN-Bs. O Tesouro IPCA+, ou o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, Verusca. Agora, pensando num pré, o mais curto que eu tenho, é 2020, a LTN 2020. Então, eu posso pensar nesse horizonte, está 8,80, se eu não me engano, a taxa dele hoje. Eu posso pensar num investimento nesse 8,5 ou 8,80. Eu posso pensar num investimento nesse horizonte para 2020, pensando em ganhar essa taxa contratada. Vamos supor aí 8,5 até o vencimento. Até 2020 eu vou ganhar uma média de 8,5% ao ano. Posso pensar assim. Agora, tem uma outra estratégia que eu posso tomar, que é olhar a taxa para esse período e apostar se essa taxa vai ser menor ainda. Então, como você falou, tem economista dizendo em Selic ainda menor. Então, se de fato a Selic cair para um patamar menor do que o mercado acredita hoje, a taxa desses títulos públicos também vai cair. Então, aí eu vou tomar a minha estratégia baseado na expectativa futura do que vai acontecer com a taxa Selic. Então, a ideia é, se eu acho que para esse horizonte
de até 2020, né? Ou mesmo pegando 2018, acreditando que a taxa vai cair mais, porque se cair daqui para frente, cair não no patamar que está hoje, cair em relação ao que o mercado acredita. Então hoje o Focus aponta 7, mas tem gente falando em 6,5. Então se você acredita que realmente vai para um patamar menor do que 7% e as próximas reuniões começam a confirmar isso, a taxa cai de fato, as taxas de juros dos títulos públicos para esse período, por exemplo, 2020, também essas taxas vão cair. Né? Porque se está caindo aqui no curto prazo, né? Imagina que a taxa até 2020 é uma média da taxa diária de juros. Tá? A Selic é uma taxa diária, então é uma média. Então, se está caindo num prazo aqui curto, essa média também vai diminuir. Né? E aí eu posso ter oportunidade de ter o ganho turbinado. Porque eu travei, por exemplo, a 8,5, apostando que a Selic fosse cair ainda mais, e aí de fato a Selic cai, vamos supor que essa taxa pré, por conta dessa queda maior do que o mercado espera da Selic, vai para, sei lá, a taxa de título pré vai para, sei lá, 8%. Né? Então, aí eu tenho a oportunidade do ganho turbinado. Mas aí você teria que então fazer uma aposta diferente do que o Boletim Focus aponta, porque isso já está incorporado nos preços. Não adianta. E mais importante que eu acho que até o Boletim Focus é olhar a própria curva de juros na Ambima, entrar lá, né, Ambima, botar no Google, Ambima, ITTJ, que ali eu tenho uma taxa para cada prazo. Né? Evidentemente que a taxa ali da Ambima está refletindo também as expectativas dos economistas ali no Boletim Focus. Tem uma certa relação. Mas é exatamente isso, é desafiar o mercado, é acreditar que vai cair ainda mais, como alguns economistas vêm falando. Então, hoje, o mercado acredita que fica flat, né? Flat é constante, em 2018, em 7%. Mas se você realmente acredita que, não, peraí, eu acho que a inflação está controlada, eu acho que a parte fiscal está se resolvendo, enfim, e você tem uma perspectiva mais otimista, e aí se você tem uma aposta que a Selic vai ser ainda menor, Verusca, aí é um bom momento para comprar um título pré-fixado ou aqueles pós-fixados, as NTNBs que tem IPCA mais uma componente pré, IPCA mais 5,12, IPCA mais 5,30. Né? É um bom momento. Por quê? Porque você acredita que a taxa vai diminuir mais do que o mercado acredita. Agora, tem risco. Quer dizer, você está fazendo uma aposta para ganhar dinheiro. Pode ser que isso não aconteça. Pode ser que o mercado esteja certo, a taxa fique no seu certo. E aí, o que acontece com o investimento? Aí, nesse caso, ou, quer dizer, se a taxa ficar flat, você não, vai ganhar exatamente aquilo. Só que essa taxa, ela oscila. Agora, vamos imaginar que a taxa subiu. Então, eu comprei lá a 8,5%, acreditando que aquilo ia para 8%. Então, a minha estratégia, trava o meu ganho a 8,5%, porque eu acho que aquela taxa vai para 8%, porque a Selic vai diminuir nas próximas reuniões e vai puxar essa taxa do título pré para baixo. E de repente não acontece isso. Vem um dado, começa a inflação vir mais forte, uma recuperação econômica antecipada, um aquecimento da economia, gerando um pouquinho de inflação, etc. O Banco Central começa a subir juros. Né? E o mercado não estava contando com isso. Então, de repente, essa taxa do título pré, que estava 8,5, eu comprei 8,5, vai para 9. Estou dando números arredondados aqui só para ficar mais fácil. Vai para 9. E aí, o que eu faço? Lembra, né? Se agora está 9 e o meu papel dá 8,5, o mercado dá mais que o meu papel. Se eu for vender antes do prazo, eu posso ter ou rentabilidade negativa, se eu estiver muito longe do vencimento, ou ganhar menos do que os 8,5 contratados. Então, nesse caso, aí a estratégia é segurar até o vencimento. Então, não é porque você fez uma aposta errada que você necessariamente vai perder dinheiro. Você pode só segurar esse título até o final. Exatamente. As pessoas, principalmente iniciantes no Tesouro Direto,
elas se assustam muito com a marcação a mercado. Que, enfim, é daí que vem a possibilidade do ganho turbinado ou, às vezes, de uma surpresa negativa muito grande. Então, elas entram no extrato lá do Tesouro e a rentabilidade que aparece no extrato, Verusca, é se você fosse vender o papel hoje, ou seja, é o preço de mercado, por isso chama marcação a mercado, né? É o preço de agora. E aí o que pode acontecer? Pode ser que você veja lá uma rentabilidade e fala, meu Deus, mas eu comprei isso daqui pegar um pré um pouco mais longo, 2023, eu comprei a 10,15%, eu olho aqui no meu extrato e eu estou ganhando 2%, ou às vezes menos 3%, a pessoa toma um susto. E aí ela fala, nossa, né? Se eu estou ganhando só 2%, isso aqui é alguma coisa está errada, não estou entendendo, ela vai lá e realiza e vende. Quando, na verdade, se ela ficasse até o vencimento, ela vai ganhar exatamente a taxa contratada, os 10 e 15. E outra coisa, Verusca, uma volatilidade de curto prazo, o que é volatilidade? Né? Sobe e desce, sobe e desce rápido, aí, né? é isso, um desvio. Né? Então, essas altas e baixas das taxas em torno de uma média, né, oscilam muito, essas oscilações, não quer dizer que a taxa não vai voltar. Então, pode ser que você comprou a 10 e 15 e de repente a taxa foi para 12%, isso causou, né, porque o pessoal confunde também, você fala assim, a taxa foi para 12, não a do seu papel foi para 12, né, não é que você vai ganhar 12, o seu é pré-fixado, você travou a 10 e 15, o mercado dá 12, pelo fato do mercado estar dando mais, o seu papel desvaloriza. E aí você vai olhar lá, sua rentabilidade no Tesouro, 2%. Não quer dizer que essa taxa também não vá voltar. Foi para 12, ela pode voltar, ela oscila diariamente. O caso, por exemplo, lá do Joesley, 17 de maio. Muita gente ficou desesperada, o que fez? Vendeu. Com medo de cair mais, só que poderia ter segurado. Né? Poderia ter segurado. O que aconteceu? Quem foi esperto e comprou no dia seguinte, que deu um pico, né, de quase 2 pontos percentuais na taxa, a pessoa foi lá, comprou a 12%, hoje a taxa aí está, sei lá, 10%. Né? Então teve o ganho turbinado. Né? E quem não vendeu, segurou, o mercado se acalmou e essas taxas voltaram. Então, não perdeu, tudo certo. É bom a gente falar disso, porque você me passou aqui até as rentabilidades de novembro. Ao longo do ano, o Tesouro Direto tem um bom desempenho, mas em novembro especificamente, vários títulos tiveram um desempenho negativo. O IPCA 2035, por exemplo, caiu 2,56, acho que foi a maior queda. Não, o IPCA 2045, que é mais distante, mais longo, que é o que você sempre fala que ele oscila mais. Você já trouxe aqui os cálculos com duration, com risco, falando justamente sobre isso. E o IPCA 2045 caiu 4,39. Quem tem esse título, viu, está ali com o boleto de novembro e olha essa queda, não se desespere. Não se desespere. Não se desespere por duas razões, Verusca. Primeiro, essas taxas elas podem voltar. Então, pode ceder, a rentabilidade dele ficou normal. Segundo, você tem sempre a opção de carregar até o vencimento. E aí tem uma questão, tentar falar aqui de uma maneira bem simples. Quando o papel está se aproximando do seu vencimento, o que acontece? O preço de mercado dele começa a ficar muito próximo ao que a gente chama de preço na curva. O que é o preço na curva? O preço na curva é o preço do papel na taxa de juros que eu contratei. Ele tende a se aproximar daquele valor que você comprou. Que você comprou. Então, você vai ganhar exatamente o que você contratou. Mas isso começa a ocorrer à medida que o papel começa a ficar mais próximo do seu vencimento. Como a gente é 2045, é um prazo muito longo, então, qualquer oscilaçãozinha nessa taxa é potencializada pelo um prazo muito longo e o preço do papel vai oscilar bastante. Mas assim, não se desespere, porque isso tende a voltar e aí você vai começar a olhar no Tesouro a sua rentabilidade exatamente a contratada ou até ter uma surpresa positiva, ter o ganho turbinado se essas taxas começarem a ceder, se o Brasil, as perspectivas melhorarem bastante, né? Não se desfaz.
no acumulado do ano Tesouro Pré-fixado para 2023, que já está um pouco mais próximo, ele teve valorização de 17,13%. Então, aí de janeiro a novembro. Dá para pensar numa projeção para o desempenho desses títulos no próximo ano? Esse LTN 2023, por exemplo, ele vai conseguir continuar com esse bom desempenho para o ano que vem? Olha, eu acredito que sim, a não ser que a gente tenha uma surpresa muito ruim em relação a 2018, né? Eleições? Eleições ou alguma, né, não sei, enfim, reforma da Previdência em risco por alguma, né, ou agora, ou para quem, né, porque ela pode ser aprovada agora, ou o mercado conta que talvez não seja aprovada agora, mas quem vai assumir vai fazer, e aí por conta das eleições o mercado acredite que quem vai entrar não vai fazer, enfim, alguma coisa que piore muito o cenário. Eu acho difícil, tá, Verusca? Eu particularmente acho isso difícil de acontecer. E aí, nesse caso, eu não vejo motivo para uma desvalorização grande do 2020. Lógico, há risco sempre, né? A gente não sabe o dia de amanhã, o que pode acontecer. Mas eu acho que ele tende a manter esse bom desempenho. Agora, lembrando que é para quem comprou em janeiro. Tá, quem comprar agora, viu esses 17% se animar, não adianta entrar agora. Não adianta entrar agora, porque agora a taxa prometida até o vencimento é 10,15%. E outra coisa, Verusca, na verdade, esses 17% não é porque o papel estava sendo vendido a 17% lá atrás. O que acontece é que a pessoa lá atrás, né, eu não lembro exatamente qual que era o patamar da taxa de juros em 1º de janeiro, mas vamos colocar aí algo em torno de 12%, 13%, né, 12%. O que aconteceu? Eu comprei a 12 e por conta dessa queda, e hoje ela está 10,15, essa taxa, isso é o ganho turbinado. Então eu travei a 12, é uma mágica, né? Quer dizer, isso que é super interessante no Tesouro Direto. Eu travei a 12, de repente a taxa do mercado foi para 10, o meu papel da Mais que o Mercado, ele tem uma baita valorização. E aí, essa valorização de, quanto foi? 17%. 17%. Né? 17% ao ano, que é um desempenho muito bom, né, para as aplicações. Você recomenda realizar? Quem tem esse papel, que já teve essa valorização de 17%, é um bom momento para realizar o ganho turbinado ou espera um pouco mais? Olha, tudo depende da estratégia da pessoa, né? Então, eu sempre falo assim, se for para realizar e migrar, a pessoa está com vontade de, que é um bom momento também, migrar para ações, migrar para um outro tipo de investimento, vale a pena, é um bom momento. Agora, se a pessoa quiser continuar na renda fixa, nesse papel, aí não faz sentido. Por quê? Porque você realizou a 17, mas você vai agora comprar algo que está dando 10. E que não deve dar esses 17 de novo. E que não vai dar os 17. Um então não faz sentido. Então, vale a pena realizar se for para eu migrar de aplicação financeira ou ir para um pós-fixado. Aí, mas aquele pós-fixado puro, né? Que é Tesouro Selic ou um CDB indexado ao CDI. Aí vale a pena, valeria a pena realizar. Eu estou para trazer, aqui eu não vou fazer promessa, porque, né? Não, você falou no ar, está prometido. Não, mas eu estou para, eu só não vou dizer se vai ser para a próxima semana ou se vai ser, aí eu entro de férias, né? Pro ano que vem. Pro ano que vem. Então, o programa da próxima semana é o último desse ano? É o último, Isso, a gente vai trazer uma carteira especial aí para você montar. Você sai de férias, mas deixa uma carteira aí para o pessoal saber como investir em 2018 e depois a gente conta os detalhes para você. E aí tem o que eu quero fazer, Verusca, é achar esse melhor momento da venda do pré
para migrar para o pós? Que muita gente me pergunta isso. Então, tá prometido. Eu vou fazer esse estudo aí para o pessoal. Falando em perguntas, o pessoal já está mandando aqui no Facebook. O Pablo Vitor disse que estava ansioso por essa live com você e depois fez um comentário que a gente sempre toca nesse assunto, principalmente com essas quedas na Selic, que ele disse que mesmo com esses cortes, vale a pena citar que o ganho da real, que é o Selic menos a inflação, ainda está muito bom. Ah, verdade. Muito bom, Pablo. É verdade. A inflação está baixa, né? Então, muita gente olha só a taxa nominal e acha que, mas está muito Antes pagava 14, era muito melhor. Não é isso? Não, porque na época que pagava 14, a inflação era 10 também, né? Então, o ganho real, grosso modo, 4. Então, se eu estou falando de uma taxa de 7 e uma inflação de 3, o ganho real, grosso modo, né? 4 também. Então, tem que olhar o ganho real, né? Tem que olhar o efeito da inflação também. Muito bem observado. O Christian Hanke, ele falou que tem uma dúvida de iniciante. Se ele compra, por exemplo, R$1.000 em LTN 2023 por uma taxa de rendimento X e no mês seguinte pretende comprar mais do mesmo papel, só que agora a taxa é Y. Qual delas será levada em conta no final do período? As duas. Cada título com seu valor ele ali, comprou 2 títulos. Então, na verdade, ele tem 2 títulos. Isso que é interessante. Você vai comprando, né? E você vai comprando em taxas diferentes. É óbvio que, ao final, a sua rentabilidade acaba sendo uma média aí dessas taxas, né? Mas, para cada papel, ele está tendo uma rentabilidade contratada. Então, cada um ganha, um rendimento diferente, são investimentos independentes, né? Eles não são cumulativos. Independentes. E outra coisa, dado que ele está começando e ele vai comprar uma LTN, a LTN ela é vendida, na verdade, com preço abaixo de 1.000. Ele vai ganhar 1.000 no vencimento, então ele vai comprar, sei lá, por R$800, R$700. Se ele colocar R$1.000, ele está comprando mais de uma LTN. Ele pode investir 1.000. Dá para comprar também, né? Você pode comprar por frações. Pode comprar por frações. Então, mas nesse caso, se ele botar R$1.000, ele está comprando mais de uma LTN. Está comprando 1,2 LTNs, por exemplo. O pessoal ainda está preocupado aí com essa história da Selic, até pelo nosso histórico. O Saulo Costa pergunta se essa queda não seria alguma manobra política, já que ela não interfere em praticamente nada para o consumidor final. Queda de 7% e um juros de 360% no cartão de crédito. O Banco Central é super competente, esse Banco Central, uma equipe econômica muito boa. Não. Imagina, porque a gente tem aquele histórico de ter sido reduzida a Selic numa martelada e logo a Selic voltou, né? Ali foi diferente. Ali tinham sinais claros de interferência do governo no Banco Central, enfim, era um outro momento. Agora não. Agora a inflação está baixa. Essa é a principal razão para a queda da taxa Selic agora a curto prazo. Agora, para um prazo mais longo, e isso a curva de juros mostra, tanto é que a taxa de um título pré-fixado para 2023 está em 10,15, é porque, como é que ela vai para 10,15 se a Selic hoje está 7? É porque o mercado aponta altas das taxas Selics para prazos mais longos. Mais longos. Né? Mas ao longo de 2018 deve manter. Flat, aí 2019, né, começa a subir, porque o mercado acredita em recuperação econômica. A recuperação econômica sempre traz um pouquinho de inflação, tananã. Então essa taxa subindo para prazos mais longos. Mas agora não vejo motivo político nenhum. Na verdade, a inflação está baixa. Por isso puramente econômico. E lembrando que a taxa Selic é usada pelo Banco Central justamente para controlar a inflação. Então, se a economia aquecer, a inflação subir, o Banco Central vai ter que intervir subindo um pouquinho para segurar o pessoal de gastar. Juros baixos, Verusca, é ótimo, né, a gente ter esse cenário. Então, agora, a questão dá para ter juros baixos? Então, assim, se a inflação está sob controle, não há razões para o Banco Central deixar os juros altos. Então, o que ele faz? Ele baixa a taxa de juros, né? De tal maneira que ele vai baixar a taxa de juros para que não gere inflação. Né? A inflação está sob controle, né, como se fosse um medicamento. Ele vai dando em doses homeopáticas para controlar essa inflação. Agora, se ele abaixa, vamos supor, para 1%, aí é diferente, porque isso pode gerar inflação. Né? Ele está reduzindo muito os juros, vai ter efeito sobre
o consumo, sobre o investimento, pode aquecer a economia muito acima da capacidade produtiva dela. Então, se o cenário é favorável, o Banco Central reduz os juros. Diferente do que aconteceu lá atrás, que a inflação era de quase 6,5% ao ano, batia o teto da meta, só não estourava, porque o governo segurava preços administrados e o Banco Central começou a reduzir juros numa inflação ali, beliscando o teto da meta. É outro cenário. Tanto que depois furou e bastante o teto da tanto meta, que né? teve que cair, teve que subir tudo de novo. Né? Então é outra coisa. A Fernanda Maier pergunta, a queda na Selic não deve assustar, pois o que vale é a taxa no momento da venda, é assim que eu devo pensar? Exatamente, é a taxa no momento da venda e essa taxa no momento da venda, ela reflete uma expectativa futura da Selic. Só para respondê-la, imagine um papel 2020. A taxa de hoje para 2020 reflete uma média das reuniões do Copom de hoje para 2020, mais um prêmio pelo risco. Tá assim, essa média tem toda uma técnica para fazer essa média e tal. Mas, em linhas gerais, é uma média das taxas das reuniões do Copom, não de agora, de hoje para frente, até 2020, mais um prêmio pelo risco. Ela tira essa média, adiciona um prêmio pelo risco, ela tem a taxa do mercado. Então, está pensando certinho aí, Fernanda. A Daniela Teixeira, ela pergunta, para investir hoje em títulos públicos com vencimentos em 2035 ou mais, para objetivo de aposentadoria, qual que é a melhor opção, se vale a pena? A gente tem em 2035 e tem em 2045 hoje disponíveis, Depende, né? de quando ela vai se aposentar. Aí acho que valeria a pena ela fazer, né? Não sei quantos anos ela tem, mas ambos os papéis são ótimos, boas opções para aposentadoria, perfeito o raciocínio dela. Talvez acho que o 2045, né? Acho que talvez estou acreditando aqui, né? Tentando adivinhar a idade dela aqui, mas eu acho que 2045 é legal para aposentadoria. Lembrando que 2045 ele pode dar essas osciladas como a gente viu em novembro e não precisa se assustar, é só segurar e ir até a aposentadoria. Exatamente, porque ela já está pensando na aposentadoria e o que é legal, esse papel vai estar protegido pela inflação. E é muito importante nesse cenário, né, Verusca, que a gente tem discutido reforma da Previdência, a gente também começar a pensar na nossa própria aposentadoria sem depender do governo. Isso é uma tendência mundial. Tá? Por quê? Mesmo que tenha a reforma da Previdência. Mesmo que tenha a reforma da Previdência. Por quê? Porque o dinheiro está acabando. Né? Então, as pessoas devem começar a pensar na sua própria aposentadoria e não ficar refém apenas da aposentadoria do governo. É muito importante essa consciência. O Júlio Schneider pergunta qual seria o melhor investimento hoje para aplicar R$50 mil pensando na aposentadoria longo prazo e sem mexer na grana. Ele conta que tem 35 anos. 35? Ele pode comprar uma NTNB 2035, ele quer para aposentadoria, tá ótimo, né? A gente está falando 2035, acho que legal, não, tá ótimo. Ou 2000, ele tem quantos anos mesmo? 35. 35? Vamos lá. 2035, estamos falando, e não, ele ainda provavelmente não vai estar aposentado. Pega uma 2045, né? Tô falando 15 anos, não vai estar aposentado. Pega uma 2045. O Rafael pergunta sobre CDBs, Rafael Capucho. Se a Selic continuar caindo, vamos começar a ver CDBs oferecendo mais do que 130% ou 140% do CDI? Olha, não. Por quê? Não tem essa relação direta, direta, não tem essa né? relação porque o funding do banco também está caindo, né? A taxa de captação para o banco, ela também tá menor, né? Não acredito que isso vá ocorrer, não. Né? Talvez, porque assim, o mercado inteiro vai estar com uma taxa menor, né? Não vai aumentar o rendimento do CDB só porque a Selic diminuiu. Não, tudo tende a ir para baixo. Exatamente. Quem tiver mais dúvidas sobre Tesouro Direto com ganhos turbinados, aí que a gente viu para 2035 e para 2045, olha, tem algum fã do Nossa, eu professor esqueci, ligando. Eu peço desculpas, eu achei que estava ligado.
O Sérgio, falando em fã, o Sérgio Ramos falou que ótima aula, fez um comentário sobre o programa de hoje. Obrigado, Sérgio, pela sua audiência. E quem quiser saber mais, até para usar essas taxas para 2035, 2045, para conseguir ganhos turbinados como os de 17% aí, que a gente viu nesse ano em um dos títulos, você tem um material especial, né? Tem um material especial. O meu curso Tesouro Direto com Ganhos Turbinados aqui no InfoMoney, um curso que o pessoal comprou bastante, investiu bastante na semana do Black Friday, que a gente vendeu ele com promoção, mas ele continua na prateleira do InfoMoney Educação, do XP Educação. Você pode adquirir esse curso, é um curso que o pessoal gosta bastante. Tudo que a gente fala aqui, eu mostro lá no curso, só que de uma maneira bem mais aprofundada, bem mais estruturada, com cálculos, para você ficar por dentro do mundo do Tesouro Direto e da renda fixa também, tomar decisões muito mais embasadas. Não tem mais Black Friday, mas tem a segunda parcela, 13º aí para cair. Boa. O pessoal pode aproveitar e gastar de uma forma que vá te dar rendimentos aí no futuro. Não, né? Ninguém se arrepende. Pode Qualidade comprar. garantida. Qualidade garantida. Obrigada, Alan. Até a semana que vem aí com conteúdo especial para o pessoal montar a carteira para 2018. Então, obrigada pela audiência e eu espero vocês aqui na próxima quinta-feira, às 14h, com conteúdo super especial para quem vai montar a sua carteira de investimentos para o próximo ano. Obrigada e até a próxima.